Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Sejam todos muito bem-vindos. Chegamos ao nosso tema 13. Está escrito 14 aqui, mas é 13, capítulo 15. Então, errei aqui só nessa informação. E vamos ler, né? Jesus exorta Luísa no ato de enriquecê-la e embelezá-la mais, e uni-la mais intimamente a si mesmo, a apoiar uma luta terrível contra os demônios. Então vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, e pedindo, invocando a Santíssima Trindade para nos ajudar a compreender esse tema. Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, o tema é esse. Jesus que vai exortar Luísa e para enriquecê-la mais, embelezá-la mais, a alma dela, né? Uma alma cada vez mais pura para Deus e uni-la mais intimamente com Ele mesmo, ele vai pedir a ela que ela lute contra os demônios. E por que será que Jesus precisa que Luísa lute com os demônios? Vamos lá. Depois de algum tempo, às vezes com ele, às vezes privada dele, certo dia após a comunhão me senti mais intimamente unida a ele. E me fez várias perguntas, como se o amava, se eu estava disposta a fazer o que ele queria até o sacrifício da vida por seu amor. E me dizia ainda: e tu me dizes o que queres. Se estás pronta para fazer o que eu quero, também eu farei o que tu quiseres. E eu me via toda confusa, não entendia sua maneira de agir, mas com o tempo entendi que ele usa dessa maneira de agir quando quer dispor a alma para novas e mais pesadas cruzes. E sabe tanto como atrair a si a alma com esses estratagemas, que esta alma não ousa opor-se ao que ele quer. Então eu dizia: sim, te amo, mas me digas tu mesmo, posso encontrar um objeto mais belo, mais santo e mais amável do que tu? Também porque me pergunta se estou disposta a fazer o que queres, se há tanto tempo te entreguei a minha vontade e te pedi que não evitasses nem mesmo me despedaçar, contanto que te pudesse agradar. Eu me abandono em ti, ó Santo Esposo, opera livremente, faze de mim o que quiseres, dai-me a tua graça, pois por mim nada sou e nada posso. Então se prepara aí, Luísa, né? E ele me dizia: tu estás verdadeiramente disposta a tudo o que eu quero?
Essa pergunta não é simples, não. É uma pergunta forte. E tem objetivo, claro, né? Então me senti mais confusa e atordoada e dizia: sim, estou disposta, mas quase tremendo. E ele compassivamente continuou a dizer-me: não temas, eu serei tua força. Tu não sofrerás, mas serei eu quem sofrerá e lutará por ti. Interessante isso, né? Tu não sofrerás, mas serei eu quem sofrerá e lutará por ti. Muito forte isso. Olha, eu quero purificar tua alma de tudo, do mínimo defeito que poderia impedir meu amor por ti. Quero provar tua fidelidade a mim, mas como posso ver se isso é verdade? Se não colocando-te numa prova, no meio de uma batalha. Tu deves saber que eu quero colocar-te no meio de demônios e dar-lhes-ei a eles liberdade para te atormentar e para te tentar, para que quando tiveres combatido os vícios com as virtudes opostas aos vícios, já te encontrarás de posse dessas mesmas virtudes que tu pensastes que perderias. E mais tarde tua alma, então, purificada, embelezada e enriquecida, serás como um rei que volta vitorioso de uma guerra feroz que, enquanto acreditava perder o que tinha, se torna mais glorioso e cheio de imensas riquezas. Então eu virei, formarei minha morada em ti e sempre estaremos unidos. É verdade que teu estado será doloroso. Os demônios realmente não te darão paz, nem de dia e nem de noite. Sempre estarão em ato de travar uma guerra feroz contra ti. Mas sempre tenhas em mente o que eu quero fazer, isso é, tornar-te semelhante a mim. E tu não serás capaz de alcançar isso, exceto por meio de muitas e grandes tribulações e provações, e assim terás mais ânimo para suportares as penas. Quem pode dizer como fiquei assustado com tal anúncio? Senti meu sangue gelar, arrepiando meu cabelo, e minha imaginação estava cheia de espectros negros que pareciam querer devorar-me viva. Pareceu-me que o Senhor, antes de colocar-me nesse estado doloroso, deu a liberdade para tudo o que eu tinha que sofrer, e eu estava agora cercada com tudo isso. Então fui até ele e disse: Senhor, tem piedade de mim. Ah, não, 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 não me deixe, sozinha e abandonada. Eu vejo que é tanta raiva dos demônios que não deixarão de mim nem um pó. Como posso resistir a eles? Para ti, minha miséria é bem conhecida, e quão ruim eu sou. Então dai-me uma nova graça para não te ofender. Senhor meu, a dor que mais dilacera minha alma é ver que tu também deves me deixar. Ah, a quem poderei dizer uma palavra? Quem deve me ensinar? Mas que tua vontade seja sempre feita, e bendito seja teu santo querer. E ele gentilmente continuou a me dizer: não te aflijas tanto. Tu deves saber que eu nunca vou permitir que sejas tentada além das tuas forças. Se isso eu permito, é para o teu bem. Eu nunca coloco almas em batalha para fazê-las perecer. Primeiro meço suas forças, dou-lhes minhas graças e depois as introduzo. E se alguma alma se precipita, é porque não fica unida a mim com a oração, não experimentando mais a sensibilidade do meu amor. Vai implorando então o amor das criaturas, todavia somente eu posso satisfazer o coração humano. Não se deixa guiar pelo caminho seguro da obediência, acreditando mais no seu próprio julgamento do que naquele que a guia em meu lugar. Logo, por que surpreende que essas pessoas caiam? Então, o que eu te recomendo é a oração. Embora devas sofrer penas de morte, jamais deves negligenciar o que costumas fazer. E mais, quanto mais te vejas no precipício, tanto mais invocarás a ajuda de quem pode libertar-te. Além disso, quero que te coloque cegamente nas mãos do seu confessor, sem examinar o que lhe é dito por ele. Dessa forma estarás cercada pela escuridão e serás como ele, como alguém que não tem olhos. Você será como alguém que não tem olhos e que precisa de uma mão para guiá-la. O olho para ti, então, será a voz do seu confessor, que como luz iluminará as trevas, e a mão a obediência que será guia e suporte para levar-te a um porto seguro. A última coisa que te recomendo é a coragem. Quero que tu corajosamente entres na batalha. A coisa que mais faz temer um exército inimigo é ver a coragem, a força, a maneira como desafiam as batalhas mais perigosas, sem temer nada. Assim são os demônios. Eles não temem nada além de uma alma corajosa, toda apoiada em mim, que com um espírito forte vai no meio deles, não para ser ferida, mas resoluta em feri-los e exterminá-los.
Os demônios ficam assustados, apavorados e gostariam de fugir, mas não podem, porque vinculados à minha vontade, são obrigados a permanecer para seu maior tormento. Assim não os tema, que nada podem fazer-te sem o meu querer. E também quando eu vir que tu não podes resistir mais e estás prestes a desfalecer, se fores fiel a mim, imediatamente virei e colocarei todos em fuga e darei graça e fortaleza. Anima-te, anima-te. E anota, as armas da vitória são a perseverança e a fidelidade ao Senhor, e estas são sinais de humildade. Então, muito, muito interessante esse capítulo, muito forte, né? Muito complicado, né? Difícil para a gente, né? Entender essa ação divina, mas ao mesmo tempo a gente se admira com toda essa ação de Jesus na alma, o que a alma, né, tem que sofrer, o que a alma precisa viver com Deus, né? Para poder se mostrar fiel. Tudo bem, glória a Deus. Muito bem, graças a Deus que o Senhor cuida de nós, graças a Deus que o Senhor faz isso conosco, age através de nós e quer, através de nós, provar, né? Provar a nossa fé, a fé nele mesmo. Então é muito grande o que Deus quer realizar em nós. Não podemos ter medo de forma alguma de tudo que o Senhor quer fazer. Né? Então ela vai começar então esse processo maravilhoso de passar por uma guerra com os demônios. Maravilhoso, Aline? Pois é, difícil. Vai ser muito complicado. Mas todos nós temos demônios interiores, né? Como a gente sempre sabe. E nós também temos uma vontade humana que às vezes é muito pior do que o demônio 3.000 vezes mais. Nossa própria vontade, nosso próprio julgamento próprio, a nossa própria desconfiança de Deus e malícia do pecado e fomes peccati, às vezes é muito mais forte do que os demônios. E a gente precisa, né, buscar realmente aprender de todas as formas possíveis a utilizar essas armas espirituais que o Senhor nos dá, como a oração, a obediência, para que possamos viver plenamente unidos a Deus. É muito importante. Então vamos ler aqui e ver o que o Senhor quer dizer a nós. Então ele vai exortar a Luísa, e então quer enriquecer sua alma, embelezá-la, deixá-la purificada, né? Ela vai sair como um rei vitorioso de uma grande batalha, vai uni-la mais com ele. Por que será que precisa uma alma passar por tudo isso, ser purificada plenamente? É para ela mesma, né? Deus, ele quer que ele não precisa ver nada, porque ele já é Deus, é eterno, ele já sabe tudo. Ele já sabe o que vai acontecer, né? Depois dessa batalha, ele já é eterno e sabe tudo. Mas a Luísa não sabe. Ela não é eterna, né, da forma, ela é eterna, uma alma eterna, mas ela não é onividente, onipotente, onisciente. Então ela não sabe o que pode, né, se pode passar por uma guerra dessas ou não. Se ela pode vencer ou não, ela não sabe. Só Deus que pode agir através, né, dela, nela, lutando nela. É uma forma de ser humilde, perseverar, encarar com confiança, né? Saber que isso é como se a gente fosse passar pelo vale das sombras da morte, atravessar, né, um local perigoso que lá na frente Jesus está nos esperando. Precisamos passar, mas enquanto a gente está passando, Ele está nos protegendo, Ele está, né, em nós, garantindo que nós vamos conseguir passar. Mas ao redor de nós tem a influência das trevas. Ao redor de nós tem um sopro no, né, aqui no calcanhar, né, modo de falar. Tem alguém tocando no nosso calcanhar, que é o demônio. Tem alguém soprando na nossa nuca, né? Palavras de desconfiança. Mas se a gente não der atenção, a gente segue em frente. Se a gente continuar firme, né, e olhando para o horizonte onde Jesus está, e olhando para a luz, e sendo guiado na escuridão pela voz, né, como Jesus disse, do confessor e da oração, nós conseguimos passar e não vai acontecer nada com a gente. Tudo será ilusões que o demônio tentará, né, impor a nós, mas ele mesmo não tem poder de fazer nenhum mal, de tocar em nós. Nada, ele não tem capacidade de tocar em nós. Parece que ele consegue, mas ele não consegue, são só ameaças, né? São só ameaças que eles podem fazer, mais nada. E é justamente isso que vai acontecer nessa grande batalha. Nós também enfrentamos diariamente ameaças constantes
que são impostas a nós em todos os momentos da nossa vida, principalmente através da ansiedade, através, né, dos nossos medos, através de sentimentos que nós temos opostos à fidelidade e à fé. Sentimentos que vêm ao redor e também nós temos pessoas, às vezes pessimistas, que vêm ao redor de nós dizer que nós não vamos conseguir, que não somos bons, ou não precisa de ninguém, na verdade. Nós mesmos já somos essas vozes do mal que muitas vezes nos falamos a nós mesmos que nós não somos boas pessoas e que nós não temos condições de passar por nada, que nós não iremos conseguir essa santidade. Muitas coisas a gente pode dizer para nós mesmos, mas a gente tem que calar essas vozes, esvaziar todos, né, toda a nossa voz que vem contra essa força que Deus quer mover em nós. E da parte de Deus, Ele está ali no horizonte, está pronto, preparado para nos proteger. Qualquer coisa que acontecer, nós podemos falar: me ajuda, Jesus. E Ele vem nos ajudar, né? Com certeza ele sempre vai nos responder. Nós não temos que ter nenhum medo. O problema é quando nós não acreditamos. A falta de fé é o que pode prejudicar a gente a caminhar nessa luta, né? Então ela diz aqui, depois de algum tempo, às vezes com ele, às vezes ainda privada dele, certo dia após a comunhão, me senti mais intimamente unida a ele. E me fez várias perguntas. Ele começou a perguntar para ela se eu amava, se eu estava disposta a fazer o que ele queria até o sacrifício da vida por seu amor. Então, se Jesus está fazendo perguntas, se Jesus está perguntando: você me ama mesmo, você quer mesmo ficar comigo? Então, tem alguma coisa por trás disso, né? E ainda mais, continua assim. E também me dizia: e tu me dizes o que queres, se estás prontos a fazer o que eu quero, também eu farei o que tu quiseres. E eu me via toda confusa, não entendia sua maneira de agir. Então, ela não entendia essas perguntas de Jesus. Por que que ele estava perguntando isso? O que ela queria, se ela estava pronta para fazer o que ele queria, se ela estava disposta a dar até a sua própria vida por amor a ele, que ela não, se ela não, né, que ela tinha que estar totalmente desapegada de tudo, né? Imagina Jesus abrindo, como eu já disse, um portal e falando para você: é hoje que você vai embora. É hoje que eu vou te levar. E aí, você está preparado para ficar comigo eternamente? Será que você tem essa intimidade com Jesus a ponto de poder dizer: eu pulo no seu colo e vou embora? Deixo minha mãe, meu pai, meus irmãos, meu marido, meus filhos, deixo eles todos para trás e vou sem olhar para trás? Não é qualquer pessoa que faz isso. E é isso que Jesus está perguntando para ela. Não é nada diferente do que essa pergunta. Você está disposta a morrer por mim? Você está disposta a dar a sua vida para mim? E ela estava toda confusa, não entendia essa maneira de agir, mas com o tempo entendi que ele usa essa maneira de agir quando quer dispor a alma, quer fazer ela estar disposta para novas e mais pesadas cruzes. E sabe tanto como atrair a si a alma com esses estratagemas amorosos, né? Dizendo: você me ama, você me quer, né? Que a alma que tem essa intimidade com Deus não ousa opor-se ao que ele quer. Então eu dizia: sim, te amo, mas me digas tu mesmo, posso encontrar um objeto mais belo, mais santo e mais amável do que tu? E você? Você já teve essa experiência com Jesus? De você ter certeza absoluta de que ele é o objeto mais amável, mais perfeito, mais belo, mais santo? Você já teve essa experiência verdadeira com Jesus a ponto de poder ter certeza de que se ele aparecesse na sua frente e ele dissesse: vamos comigo, você iria? Sem nenhum receio? É muito importante você estar, né, disposta a ter essa experiência com Jesus. Tem que ter esse tipo de experiência com Jesus e tem que confiar plenamente nele, de que realmente existe. Se você ainda não tem essa confiança, procure pedir a Deus essa fé. Clame para que Jesus mude os seus pensamentos, mude os seus sentimentos para com Ele. Clame para que Ele possa realmente, né, vir aparecer para você de alguma forma. Não aparecer sensivelmente, mas pelo menos de uma forma que não tenha dúvida alguma. Que você tenha uma experiência profunda do amor de Deus, em que você saiba que você realmente não quer outra coisa de que viver somente para Deus. E que a qualquer momento que Ele quiser você está pronta para ir sem olhar para trás, independente de quem ficará. É muito importante. É o que a Luísa está passando aqui. E é o que nós precisamos querer também, né? Experimentar com Jesus. Essa é o único jeito da gente realmente se dedicar a uma santidade de todo o nosso coração, né? Se a gente não estiver realmente disposto a dar tudo para Deus,
E como que você vai dar tudo de você para Deus se você não confia plenamente que Ele existe, que Ele realmente te ama, de que Ele realmente está pronto para te levar para o céu e tem um céu? Tem gente que nem que tem dúvida até de Deus, se Deus existe ainda, que nunca experimentou uma força muito grandiosa em si, nunca experimentou um toque de Deus tão poderoso, né? Então precisa pedir essa experiência. Você tem que falar sinceramente com Jesus, Senhor, como que eu vou ouvir isso de Luísa? Como que eu vou experimentar isso no primeiro volume do livro do céu? Como que vou estar meditando algo tão grandioso que aconteceu só com ela? E eu nem sei se realmente tudo isso é verdade. Eu ainda tenho dúvidas no meu coração. Eu preciso que o Senhor tire minhas dúvidas, como o Senhor fez com o padre, quando ele teve o mistério da Eucaristia lá nas mãos dele, transformado em sangue, para tirar todas as dúvidas do coração dele, referente à tua presença eucarística. Então, comigo também tem que acontecer a mesma coisa. E eu preciso da experiência. Essa experiência de não ter dúvida nenhuma de que tu existe, da tua presença espiritual em minha vida. Eu preciso ter certeza da tua presença. Preciso não ter dúvida sobre a tua pessoa, Jesus. Sobre Deus, não posso ter nenhuma dificuldade de acreditar. Eu não posso acreditar pela fé em outras pessoas, ou pela fé de outra pessoa, ou pelo testemunho de outra pessoa. Eu preciso dar o meu testemunho, Senhor. Eu preciso ter a minha experiência especial. Então é muito importante você pedir para Deus. Clame com toda a fé e fale: eu estou esperando, eu vou continuar estudando o livro do céu, mas eu estou agora vivendo a experiência e do testemunho do santo, da Santa Luísa, mas de mim, cadê a minha experiência? Como que eu vou falar dessa divina vontade como o Senhor deseja que eu fale, com todo o direito de falar, com toda a força, se eu não viver plenamente uma experiência profunda da tua presença em minha vida? Se o Senhor não me provar que o Senhor existe na minha vida, não só na minha, mas na vida de todos, né? Que o Senhor é real, verdadeiro, então que me dá uma certeza absoluta. Eu preciso ter essa experiência dentro da minha alma. Eu preciso sentir algo que eu nunca senti, que eu tenha certeza que é você que me respondeu a minha oração. Então faça essa oração com fé e coragem, não tenha medo, peça para Jesus, mas continue estudando, não fique esperando, né, parado. Continue estudando e falando para ele, eu estou aqui, continuando a estudar, mas eu estou aguardando esse momento especial para que eu possa me devorar esses livros com mais atenção ainda. Então vamos lá. Aí ela fala assim: ó, Santo Esposo, opera livremente, estou totalmente disposta a fazer o que tu queres. Se há tanto tempo eu já entreguei minha vontade, te pedi que não evitasse nem mesmo me despedaçar, contanto que te pudesse agradar. Então imagina para Luísa dizer para ele que ele pode fazer o que ela que quiser com ela, é porque ela sabe quem ele é. Ela tem plena certeza dele, ela não tem mais dúvida nenhuma de que ele existe. Ela viu e ela acredita e ela sente e ela não tem a mínima dúvida. Então você também tem que pedir para Jesus a mesma experiência, né, de não ter dúvida alguma. Ó Santo Esposo, opera livremente. Eu me abandono em ti. Faz de mim o que tu quiseres. Então, para você dizer isso para Deus, né, tem que ter uma força que move você assim poderosamente, né? Mas faça essa oração. Faça. Não tenha medo de fazer, mesmo que você ainda tenha um pouquinho de necessidade de mais confirmações, né, da presença dele, da pessoa dele, da ação divina dele na sua vida e na vida de todas as pessoas, não só na sua. Você tem que ter certeza absoluta para poder sair para poder falar de Deus para as pessoas. Você tem que saber que ele existe, que ele já tocou sua alma de uma forma que é impossível que outro ser poderia ter feito, que não tem um sentimento humano que poderia descrever aquilo que você sentiu, né? Que é tão sobrenatural, tão poderoso, tão forte, que você não tem como descrever, não tem como não achar que isso foi feito através de uma outra forma, de uma droga ou de uma experiência do seu cérebro. Não, não tem como, você sabe, você se conhece, você já viveu o suficiente para entender aquilo que aconteceu com você, que foi uma experiência profunda de Deus, uma certeza absoluta da sua presença no seu coração naquele momento. Eu nunca vi Jesus, mas eu já senti fortes presenças de Deus e que eu não tenho como mais negar a presença dele na minha vida. Eu não tenho como negar que ele não exista para todas as pessoas. Então, não é só situações que aconteceram comigo, mas situações em que ele agiu
né, em direção às outras pessoas também. Então não tem como eu nunca vi com os meus olhos humanos, mas com os meus olhos espirituais, a minha alma eu já vi. Não tenho dúvida alguma da ação dele na minha vida e na vida das pessoas. E eu quero que você também tenha essa experiência. Então peça para Jesus isso. Então me senti mais confusa e atordoada e disse para eles: estou disposta, seja o que Deus quiser. Mas tremendo, porque ele perguntou: tu estás verdadeiramente disposta a tudo, tudo, tudo o que eu quero, Luísa? Não temas, eu serei tua força, tu não sofrerás, mas serei eu quem sofrerá e lutará por ti. Então, aí você fica questionando, mas como assim ela vai estar sozinha com os demônios? Como que ele vai estar sofrendo? Como que é ele quem vai estar? É porque na hora que a Luísa está passando, Jesus está intercedendo por ela diante do Pai. Então ele está, né, doando para ela todos os méritos necessários para que ela possa enfrentar os demônios. É ele que está lutando, né, com as forças dele espirituais, clamando pela Luísa para que ela possa enfrentar. Então a gente não consegue fazer nada sem nós, sem Jesus. Se ele não estiver intercedendo ao Pai, se ele não estiver pedindo forças para nós, a gente não tem como lutar contra nada, contra ninguém. Então precisamos estar entendendo isso, que quem realmente sofre mais e luta mais é Jesus. Ele luta com a justiça, né? Olha, eu quero purificar tua alma de tudo, do mínimo defeito que poderia impedir meu amor por ti. Quero provar tua fidelidade, mas como posso ver se isso é verdade se não colocando-te no meio da batalha? Então, a justiça, né? A justiça de Deus, ela é muito difícil de enfrentar, né? Até para o próprio Deus, ele mesmo precisa ser fiel a si mesmo, né? Deus, ele precisa ser fiel a si mesmo, né? Imagina que você tem que ser fiel a você mesmo. Então, você tem um elemento aí, um senso de moralidade. E aí você está reunida com seu filho, né? Você tem o seu filho. E você educou o seu filho, fez tudo possível por ele, mas ele tem liberdade, né? Para poder ter assimilado aquilo que você ensinou ou não. E de repente seu filho tem que passar por uma situação muito, muito difícil. E você vai estar intercedendo por ele, né? Pedindo, falando, você vai explicar para ele tudo que ele precisa fazer. Você pagou, né, o curso lá para ele, uma prova que ele vai fazer, imagina uma prova assim, de uma para passar num concurso de bolsa ou qualquer coisa assim. E aí é muito importante que ele consiga aquela bolsa. E você fez tudo o que você podia. Tudo, 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 tudo que você podia. Você pagou o melhor curso possível para o seu filho fazer, né? Você insistiu para que ele estudasse em casa, fizesse as atividades de casa durante o curso. Você preparou todas as formas possíveis, mas não depende de você fazer a prova. Quem vai lá colocar, né, a mão na massa é o seu filho. Então, é a mesma coisa de Jesus, mesma coisa. Então, ele faz tudo por nós, ele intercede por nós, mas só que a justiça é aquela prova. É aquela prova que o seu filho vai ter que passar. E é ele quem vai enfrentar, não é você que vai estar lá. E ele, você não sabe se ele assimilou, se ele tem ansiedade na hora, se ele vai deixar os seus sentimentos passar na frente, se ele vai na hora não ter confiança em si mesmo, se na hora vai dar um branco nele, ele não consegue fazer de tanto nervoso. Você não sabe. Então Jesus é a mesma coisa. Jesus, ele prepara a alma para passar por uma prova. E ele faz de tudo, investe nessa alma, fez tudo o que tinha que fazer. Mas quem vai realmente passar pela prova é a alma, é o filho dele, é a filha dele. Então ele fica torcendo, né? E é como a mãe fica sofrendo muito, ansiosa e lutando pelo filho, dentro de si, confiando que, né, rezando, pedindo ao Pai, Pai, por favor, justiça, faça que, né, faça que ela consiga, eu tô torcendo, mas depende dela, da pessoa, do filho, não tem o que fazer. Então a Luísa é a mesma coisa que essa mãe, né? O Jesus é a mesma coisa que essa mãe. Não adianta essa mãe tentar enganar a si mesma. E nem Jesus quer enganar a si mesmo, entendeu? A justiça divina é a prova. É a prova. Jesus não pode enganar a si mesmo. Então, aí o filho falou: mãe, eu estudei. Eu tenho certeza que eu tô pronto. Eu tenho certeza que eu vou conseguir, como a Luísa está falando aqui.
Eu me abandono em ti. Eu quero, tô fazendo, eu quero fazer, já entreguei tudo, eu me dediquei de todo o meu coração. Aí a mãe ouviu esse filho falando, eu me dediquei, eu estou, mas só que ela viu que o menino estava tremendo de medo da prova. Mas então ela falou: Senhor, ajuda o meu filho, ó Pai, ajuda o meu filho a passar nessa prova. Mas eu, se não for para ser, eu vou entender, né? Então Jesus também vai ter que entender. Imagina se a Luísa não passa na prova. Então, é a mesma coisa. Então, o sentimento que Jesus tem é a mesma coisa que essa mãe quando o filho vai passar na prova. Mesma coisa. Então, depende da liberdade da alma. E ele vai falar isso para ela. Olha só o que ele vai dizer. Eu quero purificar tua alma de tudo, do mínimo defeito que poderia impedir meu amor por ti. Quero provar tua fidelidade, mas como posso ver se isso é verdade? Se não colocando-te no meio da batalha? Tu deves saber que eu quero colocar-te no meio de demônios. Dar-lhes-ei liberdade para te atormentar, para te tentar, para que quando tiveres combatido os vícios com as virtudes opostas, já te encontrarás de posse dessas mesmas virtudes que tu pensaste que perderias, e mais tarde, tua alma, purificada, embelezada e enriquecida, serás como um rei que volta vitorioso de uma guerra feroz, que enquanto acreditava perder o que tinha, se torna mais glorioso e cheio de imensas riquezas. Então eu virei e formarei minha morada em ti. Então ele não vai fazer morada nela enquanto ela não passar por essa guerra contra os demônios. E o que os demônios vão trazer para ela? Vícios. Vai incentivar ela nos vícios, vai dizer para ela que Jesus a abandonou, ela tem apego a Jesus. Então eles vão falar assim: ó, Jesus te abandonou, tá vendo? Ele disse para você que ele te amava, mas cadê ele? Onde que ele tá? E ela vai ter que ficar, né, lutando com as virtudes de confiança. Enquanto eles estão falando assim, já era, Jesus te deixou com a gente. É nós que estamos agora com você. Você foi abandonada aqui no inferno, não tem mais o que fazer. Você é nossa, nossa, nossa. E aí ela tá vendo só demônio perto dela. Só demônio perto dela. Cadê Deus? Ela não tá sentindo nem cheiro de Jesus. Só o cheiro dos demônios. E aí? Então a realidade está mostrando uma coisa, mas a fé está mostrando aquele Jesus que falou com ela anteriormente, falando para ela: você vai passar por uma batalha, lembra? Você tem que lutar com as virtudes opostas aos vícios que o demônio vai trazer. O demônio vai tentar trazer o medo para você, vai tentar trazer a desconfiança de mim. O demônio vai tentar, né, te trazer a soberba, achando que eu, né, esqueci de você, que eu não sou Deus bom, que eu não cumpro minhas promessas, um monte de coisa. E você vai ter que lutar com a confiança, com a fé, com a esperança, com todas as virtudes que você sabe que tem que trabalhar em prol, em oposição ao demônio. Então aí ela tem que lutar muito forte nesse momento. Aí ele fala: é verdade que o teu estado será doloroso. Vai ser muito ruim ouvir os demônios falar as coisas, né, contra Jesus. Os demônios não te darão paz, nem de dia nem de noite, nem estarão em ato de travar, e sempre estarão em ato de travar uma guerra feroz contra ti. Mas sempre tenhas em mente o que eu quero fazer. Isso é tornar-te semelhante a mim. E tu não serás capaz de alcançar isso, né? Ser semelhante a mim, exceto por meio de muitas e grandes tribulações, e assim terás mais ânimo para suportares as penas. Então, o que que a Luísa vai se tornar semelhante a Jesus? Porque vai ser cheio de virtudes, né? Jesus, quando ele lutou contra os demônios, também, né? Quando ele também foi tentado por Satanás, em pessoa, o Satanás também veio trazer vícios para ele, e ele também fez o mesmo, né? Se opondo com virtudes. E a Luísa também vai fazer a mesma coisa. Então, ela vai ser uma pessoa provada, até mesmo como Jesus foi provado, né? Passando por uma guerra feroz contra os demônios. Então, por isso, vai se tornar semelhante a Jesus nessa realidade. Quem pode dizer como eu fiquei assustada com esse anúncio, né, do teste? Senti meu sangue gelar, arrepiando meu cabelo, minha imaginação estava cheia de espectros negros que pareciam querer me devorar viva. Pareceu-me que o Senhor, antes de colocar-me nesse estado doloroso, deu a liberdade para tudo o que eu tinha que sofrer, e eu estava cercada por tudo isso. Então fui até ele e disse: então, pareceu-me que o Senhor, antes de colocar-me então nesse estado, deu a liberdade para eu sentir qualquer coisa. Então, ela começou a usar sua imaginação toda assustada ali, só com os pensamentos dela, né?
e deixou ela livre para poder pensar tudo. E ela ficou: Senhor, meu Deus, misericórdia, eu tô com medo, tô com medo. Ah, não me deixe sozinha, abandonada. Eu vejo que é tanta raiva dos demônios, tá vendo? Ela já vendo que é raiva dos demônios é muito contra ela, na imaginação dela, que não deixarão de mim nem um pó, como posso resistir a eles? Então, ele deixou ela livre para ela poder pensar, né, antes, com a cabeça dela, com os pensamentos dela, que muitas vezes são piores do que, como eu já disse, do que os próprios demônios, né? Aí ele, né, ela continua: Para ti, minha miséria é bem conhecida, e quão ruim eu sou. Então, dai-me uma nova graça para não te ofender, Senhor meu. A dor que mais dilacera minha alma é ver que tu também vai me deixar. Ah, a quem poderei dizer uma palavra? Quem deve me ensinar? Mas que tua vontade seja sempre feita e bendito seja o teu santo querer. Então ela acabou concordando, né? E ele gentilmente continuou a me dizer: Não te aflijas tanto. Tu deves saber que eu nunca vou permitir que você seja tentada além das tuas forças. Então isso é muito importante, essa informação, é para todos nós. Ele nunca deixa que a gente seja tentado além das nossas forças. Isso é a pura verdade. Tá? Eu já testei isso várias vezes. Eu já testei isso várias vezes, não só na minha vida, mas na vida das pessoas que eu amo também. Eu já percebi e fico vigiando Jesus bastante, vigiando as tentações que acontecem na vida da minha mãe, na vida dos meus irmãos, na vida do meu esposo, dos meus filhos. Fico vigiando muito as pessoas e sempre realmente ninguém chega num ponto que seja tentado além das forças. Sempre tem um alívio em outra área que Deus permite. Sabe, enquanto está uma área pegando fogo, né, numa prova muito grande, em outra área as coisas estão mais tranquilas. E sempre Jesus tá assim, apaziguando as coisas, soprando, sabe, um ventinho ali que não deixa a pessoa tão sem chão assim. Sempre, sempre, sempre. Então, nessas coisas eu tenho certeza que Deus não falha. Ele nunca tenta ninguém além das forças. Nunca, 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 nunca. Se isso eu permito, é para o teu bem. Eu nunca coloco almas em batalha para fazê-las perecer. Primeiro meço suas forças, dou-lhes minhas graças e depois as introduzo. E se alguma alma se precipita, isso acontece. Aí você me pergunta, por que que tem pessoas que, né, que se precipitam e elas acabam se suicidando? É aí que pega. Aí tá a resposta. Por que que uma alma chega a ficar tão desesperada que se precipita? É porque ela não reza. É uma pessoa que não tem vida de oração nenhuma. Não tem ninguém do lado que ajude rezando, apoiando em oração, não tem nada. Não tem uma intercessora, não tem nada, não procura uma ajuda espiritual, não vai para a igreja, nem com má vontade vai, não vai. Né? Ah lá, se alguma alma cai, né, é porque não está unida comigo na oração, e não experimentando mais a sensibilidade do meu amor. Vai implorando o amor das pessoas, todavia somente eu é que posso satisfazer o coração humano. Então, a pessoa que se suicida é porque ela está esperando amor das pessoas e ela não vai conseguir nunca, porque só Deus pode satisfazer um coração humano. Não se deixa guiar pelo caminho seguro da obediência, acreditando mais no julgamento próprio. Então, muitas pessoas também acabam pensando com sua própria cabeça, não aceitam a opinião de ninguém. Vai a mãe falar uma coisa, não ouve. Vai o pai falar, não ouve. Vai um amigo falar, não ouve. Vai o padre falar, não ouve. A pessoa não ouve ninguém. Padrinho, ninguém, ninguém. Tio, tia, avó, ninguém. Por isso que a pessoa fica sozinha, abandonada a si mesma, porque quer. E acaba caindo, né? Então, acreditando mais no julgamento próprio do que naquele que a guia em meu lugar. E sempre Deus coloca uma pessoa para orientar, para ser Jesus nesse momento. Sempre tem um amigo, uma pessoa, uma filha, um filho, uma mãe, uma avó, um padre, um pai, né? Um amigo, uma pessoa, um médico, um companheiro, né? Esposo, esposa, uma pessoa, um namorado, uma namorada, um amigo, uma pessoa. Sempre tem alguém, um professor, que está sempre próximo dessa pessoa que está precisando de ajuda, sempre. Então, o que eu te recomendo é a oração. Embora devas sofrer pena de morte, jamais deves negligenciar o que costumas fazer. E mais, quanto mais te vejas no precipício, tanto mais invocarás a ajuda de quem pode te libertar, que é Jesus, né? Além disso, quero que te coloque cegamente nas mãos do padre, do confessor, sem examinar o que lhe é dito, porque o padre vai continuar vindo, né, visitá-lo.
Dessa forma estarás cercada pela escuridão e serás como alguém que não tem olhos, você, né? Você vai estar cercada pela escuridão e você vai ser como alguém que não tem olhos e que precisa de uma mão para te guiar. O olho para ti, então, será a voz do confessor que como luz iluminará as trevas e a mão e a obediência, que será guia e suporte para levar-te a um porto seguro. Então, fazer o que o padre pede, ouvir o que o padre está dizendo e obedecer, vai ser essa mão que vai guiar e dar suporte para ela, para levá-la para o porto seguro. A última coisa que te recomendo, então por isso precisa ter muita humildade, né? Precisamos de muita humildade. A última coisa que te recomendo é a coragem. Quero que tu corajosamente entres na batalha. A coisa que mais faz temer um exército do mal, inimigo, é ver a coragem da pessoa, a força, a maneira como desafia as batalhas mais perigosas sem temer nada. Então, isso é muito importante. Até o demônio sente tremer quando ele encara uma pessoa que está cheia, né, da confiança em Deus, forte em Deus, que tem certeza que está no comando de Deus que está no comando, que Deus tá guiando, que Deus está ali firme e forte com ela, né? Apesar de não estar vendo Deus naquele momento, nem sentindo nada, mas ela tem certeza que foi Deus quem permitiu isso e tudo mais, e fala: eu vou passar para a glória de Deus, para agradar a Deus, para fazer a vontade de Deus. Assim são os demônios, eles não temem nada além de uma alma corajosa, toda apoiada em mim, que com um espírito forte vai no meio deles, não para ser ferida, mas resoluta em ferir a eles. Então você vai para feri-los, para humilhá-los e exterminá-los. Os demônios ficam assustados e apavorados e gostariam de fugir, mas não podem. Eles querem fugir, mas eles não podem. Então eles fazem de fortes para continuar fazendo o trabalho deles, porque estão vinculados à vontade divina, né? E são obrigados a permanecer para o seu maior tormento. Mesmo chorando ali, gritando, eles vão ter que ficar. Assim não os tema, que nada podem fazer sem a minha vontade. E também quando eu vir que tu não podes resistir mais e estás prestes a desfalecer, se fores fiel a mim, imediatamente virei e colocarei todos em fuga e darei graça e fortaleza. Anima-te, anima-te. Então, se tiver a pessoa cansada, não aguenta mais, está muito cansada, Jesus vendo que fez de tudo, que ela lutou, que ela foi fiel, que ela não, né, deixou se abater, imediatamente ele virá e colocará todos em fuga e dará graça e fortaleza e vai animar. Anima-te, anima-te. Então é isso. Espero que te ajude nessa meditação, que você, né, se fortaleça, que você creia mais e mais, confie plenamente que tudo o que nós passarmos vai ser para a maior glória de Deus. Todos nós também vamos enfrentar batalhas terríveis. Não assim diretamente com demônios, muitas vezes vendo eles, como a Luísa vai ver e tal, mas vamos sentir muito a presença das trevas a nos rodear através dos nossos pensamentos e sentimentos opostos à coragem que Deus deseja de nós. Né? Muitas vezes vamos ter muitos maus pensamentos, né? Um apoio em si mesmo, querendo confiar nas próprias opiniões, né? Confiando nas próprias experiências. Cuidado, cuidado, você é um nada. Você é um nada, não confie em si mesma nunca, nunca, nunca. É uma melhor coisa que você pode fazer. Confia só no amor e no poder de Deus. Ele é o único que tem poder para fazer destruir toda a ação das trevas na sua vida. Tudo que acontecer de mal, Deus tem como fazer a ação, né, dele para agir poderosamente e vencer em você, junto com você, essa batalha que você está tendo que encarar. E várias vezes, em vários momentos, nós vamos passar por vários momentos de prova que nunca vai terminar, só no final da nossa vida mesmo que a gente vai acabar com esses pensamentos aí nesses momentos. Vai ter momentos de parada, que vai apaziguar as coisas, mas depois volta de novo a batalha, e assim a gente constantemente está sendo, né, passando por vários prós e contras, né? Constantemente nessa batalha, nesse mar que a gente navega aí com Jesus, né? Que a gente mergulha nessas verdades do Fiat Divino. A gente encontra muitas coisas, muitas oposições, que são oposições como os demônios, para nos fazer melhores cada vez mais. Tudo são problemas, soluções, que eu digo, né? São situações que vêm para trazer mais força, para forjar a gente, para deixar a gente mais forte e mais bonitos para Jesus, tá bom? Jesus, eu confio em vós, Deus abençoe a todos e até mais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.